Fala pessoal, beleza? Professor Jaime na área novamente para mais uma aula de biologia. E o assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fotossíntese. Beleza, galera? Então fica ligadinho aí, presta atenção. Não deixe, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente tem várias aulas maneiras aqui. E não esqueça de deixar aquele like, beleza? Então vamos para a nossa aula. Então, qual é o conceito de fotossíntese? A fotossíntese é a produção de matéria orgânica utilizando luz, água e gás carbônico. Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que fotossíntese é diferente de respiração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente é pequeno, a gente aprende lá no jardim de infância, lá pequenininho, na aula da tia, a gente aprende que a planta respira gás carbônico e libera oxigênio. Não existe isso, tá, galera? A planta não respira gás carbônico. A planta utiliza gás carbônico na fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção de matéria orgânica, no caso, a glicose. Beleza? Então, fotossíntese não é respiração das plantas. Fotossíntese é a produção de matéria orgânica. E as plantas respiram também. Então, na respiração, as plantas são iguais aos outros organismos. Na respiração celular, a planta utiliza o oxigênio e libera gás carbônico normalmente, como todos os outros organismos. Então, a planta só utiliza gás carbônico na fotossíntese. Então, fixem isso na cabeça. Fotossíntese é produção de matéria orgânica. Respiração celular é para a produção de energia para as células, no caso, o ATP. Então, vamos seguindo aí. Então, na fotossíntese vai ocorrer o quê? A transformação da energia luminosa em energia química, tá? Então, por isso que é foto vem de luz, galera. Então, a fotossíntese vai precisar de luz. Então, ela vai realizar a síntese de alimento através da luz. Ah, na luz tem alimento? Não, na luz não tem alimento, mas ela vai usar o processo dos raios ultravioleta para ela poder realizar um dos processos ali na hora da produção da glicose. Então, importância: transformou o mundo no ambiente habitável que conhecemos hoje. Sim, por quê? Porque até então, a princípio, não se existia oxigênio na atmosfera primitiva. A base da cadeia alimentar aquática e terrestre. Exatamente. Então, como os organismos fotossintetizantes são organismos produtores, eles produzem o alimento, eles são a base da cadeia alimentar. Eles vão servir de alimento para a gente e vai ser os organismos que mais vão transmitir energia para a gente. Supre todas as nossas necessidades alimentares e nos fornece um sem número de fibras, sem com S, tá? Porque não tem número, de fibras e materiais de construção. A energia armazenada no petróleo, gás natural, carvão e lenha, que são utilizados como combustíveis em várias partes do mundo. Então, todos esses combustíveis fósseis, eles estão relacionados principalmente à questão da fotossíntese. Então, aqui nós temos a equação geral da fotossíntese, onde, para que ocorra a fotossíntese, nós vamos precisar de 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, interagindo com a luz, energia luminosa, que é captada pela clorofila das plantas, que vai gerar quem? Vai gerar a glicose. Então, essa molécula aqui é de glicose, mais 6 moléculas de água e liberar produto final, o oxigênio. Beleza? Então, uma coisa que vocês devem estar olhando aqui, todos esses números, que vocês vão aprender em química, é o balanceamento. Então, todos a mesma quantidade de elementos químicos que tem desse lado
tem que ter do lado de cá, tá? Então aqui, ó, ocorre uma simplificação dessa equação. Então, na simplificação dessa equação, fica assim, 6CO2 mais 6H2O vai dar a glicose e o oxigênio, tá, galera? Então, tirou 6H2O aqui e tirou 6H2O aqui também, que tirou de um lado e tirou do outro para simplificar. Agora, uma coisa muito interessante. O que acontece? Essa daqui é a equação geral da fotossíntese. Agora, não sei se vocês lembram sobre a equação geral da respiração. A equação geral da respiração celular é o contrário. Ela é exatamente idêntica ao contrário. Seguindo aquela famosa frase que na natureza nada se cria, nada se perde, nada se forma. Tudo se transforma. Então, a gente vai ter uma grande relação entre a fotossíntese e a respiração celular. A fotossíntese, ela é o inverso da respiração celular. Então, temos aqui as etapas, as fases da fotossíntese. Então, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas ou duas fases. Alguns chamam de fase clara e fase escura. Mas, Jaime, por que fase clara e por que fase escura? Por que vocês acham? Fase clara é justamente a fase em que você tem a presença da luz. E a fase escura é a fase em que vai acontecer, não necessariamente vai acontecer no escuro, tá, galera? Porque isso acontece simultaneamente. As duas fases acontecem logo uma subsequente da outra, então não vai acontecer uma fase de dia e a outra de noite. Não. Mas é que a fase escura ela não tem necessidade de luz, tá? Então não vai acontecer no escuro. Então a fase clara, chamada de fotoquímica, onde nós vamos ter a luz atuando em cima lá da molécula de água, e a etapa 2, chamada de fase escura ou etapa química, onde nós vamos ter somente reações químicas. Então, na primeira fase, chamada de fase clara ou fotoquímica, nós vamos ter um processo chamado de fotólise da água. Lise significa quebra. Então, é a quebra da molécula da água feita pela luz. Então, é a luz absorvida pela clorofila, ela vai quebrar essa molécula da água. Então, aqui na fase clara, nós vamos ter a quebra da molécula da água, tá? Essa molécula vai ser separada, o hidrogênio vai ser separado do oxigênio. Então, aqui, por exemplo, se nós temos duas moléculas de água, nós vamos ter o quê? 4 moléculas de H+, tá? E uma molécula de O2. O2 é o gás oxigênio. O somente não é gás oxigênio, tá? Pô, de onde surgiu esse 2 aqui? Daqui, ó. Esse 2 daqui significa que tem 2 oxigênio. E 4 hidrogênio aqui, ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. E esse E são elétrons, tá? É de elétrons. Quando ocorre essa quebra da molécula de água, o que vai acontecer? A molécula de água ela é feita através de ligações chamadas de ligações covalentes, onde o hidrogênio e o oxigênio eles estão compartilhando elétrons. O hidrogênio, tadinho, ele possui apenas um elétron na sua eletrosfera. Então, ele precisa ter 2, então ele compartilha com o oxigênio um elétron. Só que quando ocorre essa quebra, esse elétron do hidrogênio ele é liberado e ele vai ser fundamental lá na frente, que a gente vai ver. Então, aqui nós vamos ter as 4 moléculas de hidrogênio mais 2 moléculas de NADP, que vão se formar, no final, 2 moléculas de NADPH.
pH2, tá? Esse hidrogênio vai se juntar ao NADP para a fase química. Então, fotofosforilação. Adição de fosfato em presença de luz. Então, lá na respiração, a gente vê que é quando ocorre na respiração a junção da molécula de fosfato ao ADP, que é a adenosina difosfato, formando o ATP, adenosina trifosfato. E isso vai ocorrer ali na fotossíntese também. Então aqui nós temos os fotossistemas. E esses fotossistemas, onde você tem elétrons, esses elétrons eles vão pular de um fotossistema para o outro. E nessa mudança desses elétrons, tá? Esse hidrogênio ele vai sendo liberado, a molécula de água vai sendo quebrada, tá? Vai sendo quebrada e sendo liberada para que esse hidrogênio se ligue ao NAD, formando o NADPH, que vai ser necessário na outra fase. Então aqui, fase escura ou química, chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Então aqui nós vamos ter onde vai entrar a molécula de gás carbônico. O gás carbônico vai entrar através das folhas. Lá nas folhas, as folhas possuem uma estrutura chamada de estômatos. Não é estômagos, é estômatos. Esses estômatos eles se abrem e nessa abertura o gás carbônico entra e automaticamente a planta acaba perdendo água também. Essa água evapora. E é justamente esse processo da evaporação da água, onde a água ela possui uma propriedade de coesão, em que essa molécula de água que evaporou puxa a molécula de água subsequente e assim sucessivamente, gerando o fluxo de água da raiz até a folha, que é o processo de transpiração da planta, tá? Então ali nas folhas, nos estômatos, os estômatos se abrem e fecham constantemente. Quando o estômato se abre, ele abre para a entrada do CO2. E aqui vai acontecer uma série de reações químicas, onde essas reações químicas elas vão gastar ATP, tá? Elas vão consumir ATP, lógico, se está tendo uma reação aqui, ela vai consumir energia e vai consumir ATP, vai consumir o NAD, tá? Então por isso que lá na fase anterior foi necessária a produção do ATP e do NADPH, porque aqui na produção do açúcar, no caso, nessa fase aqui, que é a fase da produção da glicose, ela vai gastar o ATP e vai gastar o NADPH, voltando a ser o NADP, tá? E ela vai, e isso aqui vai voltar produzindo depois uma regeneração e vai produzir depois algumas moléculas, só que a metade, tá, gente? Vai perder, vai produzir as moléculas de ATP que vai gerar, que vai chegar lá de novo na fixação do CO2, onde vai ocorrer todo o processo novamente. Só que aqui embaixo já há a liberação de quem? Da molécula de glicose, que é a molécula que é o produto final do caso da fotossíntese, que é o que interessa para a gente na fotossíntese, é a produção de glicose. Aí se você tem uma questão, em que fase da fotossíntese ocorre a produção da glicose? Fase escura. Em que fase da fotossíntese ocorre a liberação do oxigênio? Vocês estão vendo liberação de oxigênio aqui? Não, né? Por quê? Porque a liberação do oxigênio foi lá na fase clara. Então é na fase clara que ocorre a liberação do oxigênio. Então aqui a gente tem basicamente um resumo do processo. Então temos ali a água entrando, o oxigênio saindo na reação pela luz aqui, onde ocorre a fotólise, quebra
a molécula de água que libera o oxigênio. Depois disso, vai entrar quem? O gás carbônico. O gás carbônico vai entrar aqui na célula e passar pelo ciclo de Calvin. O NADP daqui do ciclo de Calvin vai vir para cá para ser transformado em NADPH. Volta como NADPH. O ADP daqui vem para a fase clara para ser transformado em ATP, para ser usado lá. E no final vamos ter a glicose, beleza? Que vai ser usada na respiração. E aqui a quimiossíntese. Então, o que é quimiossíntese? Alguns organismos eles conseguem produzir o seu alimento através de substâncias químicas. Isso aqui não tem a ver com as plantas, não tem a ver com a fotossíntese. É um outro processo parecido, só que não está ligado à luz. É um outro processo de obtenção de alimento. É um processo através do qual alguns seres vivos conseguem produzir o seu próprio alimento usando para o efeito a energia resultante da oxidação de substâncias inorgânicas e como fonte de carbono podem utilizar o gás carbônico. Beleza? Então, existem várias equações aí. Então, temos aqui substrato reduzido, ferro, óxido ferroso. Aí aqui no final vamos ter o substrato, o óxido férrico. Então, vamos ter vários tipos de substâncias que vão sendo geradas e sempre o quê? Quem vai estar atuando ali vai ser a oxidação dessas substâncias, ou seja, o oxigênio. Vamos ter constantemente o uso do oxigênio, que pode vir a partir do gás carbônico, já que no gás carbônico tem o oxigênio ali, tá? Quem faz? Sulfobactérias. São bactérias que elas vão fazer quimiossíntese usando principalmente gás enxofre, tá? São bactérias quimiosintéticas que utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos minerais, tá? Sulfureto de hidrogênio, para a síntese de compostos orgânicos a partir do gás carbônico. Os consumidores, como os moluscos e os vermes tubícolas, liberam CO2. Aqui no caso, nesse exemplo, essas bactérias elas vão se multiplicar, vão realizar todo esse processo e depois elas vão acabar servindo de alimento para algum organismo. Temos também as nitrobactérias. O que acontece? O nitrogênio na atmosfera ele não é absorvido por muitos organismos. Na verdade, ele é absorvido mais por bactérias, tá? Principalmente chamados do grupo Nitrobacter. Então, as bactérias elas fazem a assimilação desse nitrogênio que vai ser essencial para alguns organismos. Então, eles realizam todo um processo bem mais complicado, tá? Que envolve vários processos. Isso a gente vê quando a gente vê o ciclo do nitrogênio, a gente vê esse processo passo a passo. De nitrificação, desnitrificação, é um processo bem mais complicado, levaria uma aula inteira para poder explicar esse processo. E elas vão absorver o nitrogênio na atmosfera, vão oxidar e vão transformar em um componente que é absorvido pelas plantas, principalmente pelas leguminosas. As leguminosas vão ter bactérias nas suas raízes que absorvem esse nitrogênio e transformam esse nitrogênio em uma substância que pode ser absorvida por essas plantas, já que nós não absorvemos o nitrogênio da forma bruta. Ele tem que ser modificado, transformado em outra substância para ser absorvido pelas plantas e animais. Ferrobactérias, bactérias aquáticas inofensivas à saúde, mas prejudiciais para os sistemas de tratamento de água e de captação de poços artesianos. Por quê? Porque são bactérias que elas oxidam o ferro. Então, o que é essa oxidação do ferro? A oxidação do ferro é o famoso ferrugem. Então, são bactérias que para a gente não vão causar nenhum prejuízo, são inofensivas, mas que elas vão acabar enferrujando
os canos, principalmente dos sistemas de tratamento de água. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like esperto e até a próxima. Valeu, galera. Fui!